A gente já viu então como calcular o determinante para uma matriz de ordem 2 e de ordem 3, né? De ordem 2 simplesmente fazendo o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Então, o determinante dessa matriz aqui seria nada mais, nada menos que A1 vezes A22 menos A21 vezes A12. Produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Para uma matriz de ordem 3, a gente viu que eu poderia calcular o determinante repetindo-se as duas primeiras colunas aqui no fim da matriz e fazer o produto dos elementos no sentido da diagonal principal, 3 a 3, menos, né, a soma do produto dos elementos da diagonal secundária. Isso me daria o determinante. Eu também posso repetir as duas linhas aqui embaixo, né? Também funciona. Bom, porém para matrizes de ordem maior ou igual que 3, a regra de Sarrus não funciona. Então a gente vai desenvolver um teorema chamado teorema de Laplace, que pode ser aplicado para qualquer matriz de ordem maior ou igual que 2. Então eu posso calcular o determinante da matriz de ordem 2, ordem 3, ordem 4 e assim por diante, usando uma única técnica. Para isso a gente vai precisar então definir o que é menor e o que é cofator de uma matriz, né? Sempre relacionado a um elemento de uma matriz. E aí, tendo definido menor e cofator, a gente vai definir enunciar o teorema de Laplace para poder calcular o determinante para uma matriz. Pode até ser de uma de ordem 3 ou para matriz de ordem maior ou igual que 3. Então, primeiro a gente vai tomar uma matriz qualquer, seja A igual a AIJ, uma matriz quadrada. Então, eu tenho aqui uma matriz quadrada e eu vou definir simplesmente o que é o menor. Menor de uma matriz. Então, a gente indica como sendo o menor. Ele está associado a um elemento, tá? Então, o menor do elemento. Se a matriz for n por n, ela tem n vezes n menor. Ou seja, se ela é 3 por 3, ela vai ter 9 elementos desse aqui. Para cada elemento da matriz eu tenho um menor. Então, o menor do elemento A e J é uma submatriz. Ou seja, dentro da matriz eu pego uma outra matriz de ordem menor que a matriz original, que eu vou indicar como sendo uma matriz IJ. Para não confundir com a matriz original, eu vou botar um tio em cima. Então, o menor, alguns livros trazem como M de menor. Como o livro que a gente está utilizando, ele usa A, exatamente essa notação, a gente vai usar essa notação aqui para não fazer confusão com a notação do autor. Então, eu vou indicar por um ATIL como sendo a submatriz, então, de ordem n-1 por n-1. Já vou explicar como é que eu encontro esse menor aí. Da matriz A, né? Obtido. Eu vou eliminar a iésima linha e a jotésima coluna, ou seja, referente aqui ao elemento IJ. Se eu pegar o elemento 1, 3, eu vou eliminar a linha 1 e a coluna 3. E a jotésima coluna de A. Então, vamos ver o exemplo aqui.
Digamos que eu tenho a matriz A, 3 por 3. Está aqui a minha matriz A, 3 por 3. Eu poderia escolher qualquer elemento para encontrar o menor. Ah, Antônio, como é que eu vou saber qual que eu vou encontrar? A gente vai ver no Teorema de Laplace que eu vou precisar de 3 apenas, para a matriz 3 por 3, né? Eu vou escolher uma linha ou uma coluna. Então, por exemplo, se eu quisesse o elemento, o menor referente ao elemento A23. Então, eu indico por um tio o A23 tio, ou seja, o menor referente ao elemento 23 vai ser encontrado da seguinte forma. Eu elimino a linha e coluna em que se encontra o elemento A23. Então, eu localizo ele, elimino a linha e coluna. E os elementos que sobrarem vão formar o menor A23, ou seja, é uma submatriz. Como a matriz era 3 por 3, vai dar uma matriz 2 por 2. Então, vai ser o elemento A11, A12, A31, A32. Tá, Antônio, o que eu faço com isso? Não faz nada. Tu encontrou uma submatriz dentro da matriz. Deixa ela guardada aí. Daqui a pouco a gente vai ter uma utilidade para ela. Tá? Então, eu vou vir aqui e vou apagar essa linha agora para não ficar muito poluído. E vou tirar esse destacado aqui também. Agora, digamos que eu quisesse encontrar o menor referente ao elemento A31. Então, o menor, vou botar um tio, 31. Vou botar assim. Não precisa botar entre parênteses aqui, pode deixar assim. Simplesmente esse parênteses aqui não é necessário. Ele já sabe que o menor é uma matriz. Então, o menor referente ao elemento A31 vai ser uma submatriz, eliminando a linha em que ele se encontra e a coluna. Os elementos que sobrarem, então, vão formar a minha nova matriz, né? Que eu vou chamar de menor 31. Então, eu tenho aqui o A12, o A13 e o A22 e o A23. Observem que o menor sempre vai ser uma matriz quadrada também, né? N-1 por N-1. Então, era 3 por 3, eu obtenho uma matriz 2 por 2. Então, para cada elemento da matriz, eu posso achar um menor. Vamos definir agora, então, cofator. Então, o cofator é definido o seguinte, né? O cofator, assim como do elemento, a gente encontrou o menor para o elemento A e J, o cofator é do mesmo modo. O cofator do elemento A e J, a gente vai denotar simplesmente por A e J. A matriz era A igual a e J. A gente denotou a matriz assim, né? Aqui, A e J, então, ele vai ser um número, tá? Ele não é uma matriz. Ele é um número. E ele é definido da seguinte forma. Então, o cofator A e J é definido como sendo menos 1 elevado a I mais J vezes o determinante do menor A e J. Então, simplesmente eu vou calcular o determinante dessa matriz aqui e vou botar um sinal de mais ou de menos na frente. Simplesmente é isso. Observe que se a soma I mais J for par, o resultado é positivo. O resultado que eu digo desse menos 1 elevado a I mais J vai depender também do sinal do determinante. Se essa soma for ímpar, eu boto um sinal de menos aqui na frente. Então, vamos ver um exemplo aí, pegando aquela mesma matriz, né? Vou copiar ela e colocar aqui embaixo. Temos então aqui a nossa matriz. E aí eu quero calcular, então a gente já sabe quem é o menor de cada um dos elementos, como encontrar. Então digamos que eu queira o cofator A13. Eu queira encontrar o cofator, vou até escrever aqui, cofator
do elemento A13. Então, vai ser menos 1 elevado a i mais j, ou seja, 1 mais 3, vezes o determinante. Ao invés de escrever a palavra aqui, ó, a abreviação para determinante, eu coloco entre duas barras, assim. Ó. Aí eu elimino a linha que se encontra o elemento A13 e a coluna, e vou calcular o determinante do que sobrar aqui. Ó. A21, A22, A31, A32. Então, esse aqui é o cofator referente ao elemento A13. Se eu quisesse calcular agora o cofator do elemento A23, vai ser menos 1. E só lembrando, né? Quanto é que é menos 1 elevado a 4 aqui, né? É 1, né? Isso aqui é menos 1 elevado a 4. Vezes esse determinante aqui, A21, A22, A31, A32. E o resultado disso aí vai dar 1, né? Vezes esse determinante. Esse determinante, no caso, eu poderia calcular e dizer que é A21 vezes A32 menos o produto dos elementos da diagonal principal, que é A31 vezes A22. Então, esse aí é o meu cofator do elemento 13. Se eu quiser calcular agora, então, o cofator referente ao elemento 23, então vai ser menos 1 elevado à soma daqui da ordem da linha e da coluna, 2 mais 3, que multiplica agora, observem que a coluna já está eliminada, né? Só tem que tomar cuidado com isso, que essa linha aqui, estou pegando o elemento A23, então seria, elimina a linha, que ele se encontra, e a coluna. Então vai sobrar o A11, o A12, o A31 e o A32. Só que agora, como a soma é ímpar, né, menos 1 elevado a uma potência ímpar é negativo, então isso vai dar menos esse determinante que eu já posso calcular, produto dos elementos da diagonal principal, menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Com isso, então, eu obtenho o cofator referente ao elemento 2, 3. Poderia continuar a encontrar o cofator para o elemento 3, 3. Se vocês já perceberam, ó, eu comecei com o sinal de mais 1, depois menos 1. Como o elemento 3, 3, cofator A3, 3, a soma da linha com a coluna ordem vai dar par, né? Vai dar 6. Então, isso aqui vai dar positivo, vai ser menos 1 elevado a 6, que é positivo, e vezes o determinante, eliminando agora, só lembrando, né? Elimina linha e coluna. Opa! Deixa eu só deletar aqui esse cara em verde aqui, que não é esse. E aqui sim. Então, elimina a linha que se encontra o A33 e a coluna que se encontra ele. Observe que eu peguei a única coluna, né? Eu não mudei de coluna. Eu peguei o A13, depois o cofator referente ao 2,3 e agora o referente ao 3,3. Então, vai ficar o determinante dessa matriz aqui, dessa submatriz, né? A11, A12, A11, A12, A21 e A22. E positivo, porque a gente viu que a soma era par, né? Isso aqui vai dar A11 vezes A22 menos A21 vezes A12. Então, isso é um número, o cofator é um número. Esses cofatores serão utilizados, né, para calcular o determinante de uma matriz de ordem 2, 3 ou qualquer ordem. Isso vai facilitar, entre aspas, a vida aí, porque a gente não tinha uma regra até então para calcular o determinante, por exemplo, de uma matriz de ordem 4. Então, só para chamar a atenção, que facilita a vida de vocês, é o seguinte, ó. Como esse menos 1 elevado à soma i mais j só dá mais ou menos, não altera, né, não multiplica por nenhum outro número, eu posso escrever esse menos 1 elevado a i mais j da seguinte forma. Só esse sinal dentro da matriz. Então, na posição 1, 1 aqui da matriz, a soma da par vai dar positivo. A soma da ímpar vai dar negativo, né? Porque vai dar soma 3. Aqui a soma vai dar 4. 1 mais 3 dá 4. Menos 1 elevado a 4 dá positivo. Então, vai dar mais, menos, mais. Depois da ímpar, menos. O que significa? O sinal é alternado. Então, basta decorar esse sinal assim, ó, mais, menos, mais.
depois menos, mais, menos, mais, menos, mais. E assim vai para qualquer matriz, né, para qualquer ordem. Então, esses sinais aqui referem-se a esse menos 1 elevado a I mais J. Então, por exemplo, se eu escolher a linha 3, eu sei que o primeiro cofator eu vou botar um sinal de mais, o segundo sinal de menos e o terceiro vai ter um sinal de mais. Esses aqui são os sinais dos cofatores aqui, sem contar o determinante, né? Não é o sinal exatamente do cofator, é o sinal do menos 1 elevado a I mais J. Vai depender ainda se isso aqui vai dar positivo ou negativo. Mas esse sinal que vai na frente eu já sei, ó, sem precisar fazer o menos 1 elevado a I mais J. Só pegar aqui da matriz. Então agora vamos enunciar o teorema de Laplace para a gente poder calcular o determinante de uma matriz de ordem maior ou igual que 3. O autor não chama de teorema de Laplace, mas a gente pode chamar como sendo teorema, ele bota como definição, né? Teorema de Laplace. Ele chama de definição porque serve para qualquer determinante. Então, eu posso calcular o determinante usando essa expressão para qualquer um, ordem 2, ordem 3. Só que para a ordem 3, Sarros é mais rápido do que esse teorema de Laplace. Então, o que diz esse teorema? Se eu tenho uma matriz de ordem n por n, o determinante da matriz A, denotado por det de A, que é a nossa abreviação, ele é definido, observem, ó, como sendo o produto dos elementos, é uma soma, né, do produto dos elementos pelos respectivos cofatores. Então, o A1 pelo cofator A1. Esse cara aqui é o cofator. O elemento A1, 2. Aqui, nesse caso, ele pegou a linha 1 da matriz. Ele pegou essa linha. Escolhe uma linha ou coluna, tá? A1, 1, A1, 2, A1, 3 e assim por diante. Então, ele escolheu, no caso aqui, a linha 1. Então, vai ser o primeiro elemento vezes o cofator, mais o segundo elemento vezes o cofator. Lembrando que o cofator é um determinante, né? O segundo elemento da primeira linha. E assim por diante. A gente escreve isso numa abreviação dizendo o seguinte, ó. Eu só altero a coluna, a linha é sempre 1, então por isso que ele mantém o índice 1 aqui, ó, na linha. E ele só varia a coluna. A coluna começa com a coluna 1 e eu vou variando a coluna. Para cada vez que a coluna variar, eu vou botando o sinal de mais. É assim que se lê esse somatório, ó. Somatório de J igual a 1 até N do A1J vezes A1J, cofator. Então a gente faz assim, ó. Para cada vez que o J variar, tu vai botar um sinal de mais. Então tu começa com J igual a 1. Troca o J por 1, fica A11, cofator A11. Como o J agora vai pular para 2, tu coloca o sinal de mais, A12, cofator A12. O J agora vai variar, vai para 3, aí tu bota o sinal de mais, A13, cofator A13. E assim por diante. Então, somatório é basicamente isso. Então, por exemplo, somatório de I igual a 1 até 5, por exemplo, de 2xi. Como é que eu escrevo isso? Então, é 2 vezes xi. O x vale 1, o i vale 1, então 2 vezes x1. Aí agora o i vai pular para 2, mais 2 vezes x2. Agora o i vai valer 3, mais 2 vezes x3. Agora o i vai valer 4, mais 2 vezes x4. Quem é x eu não sei, mas... E aí mais 2 vezes x5, que é o último i que eu tenho. Então o somatório é uma abreviação para não escrever isso aqui tudo, ó. Eu digo, olha, o i vai de 1 até 5 e só varia o índice do x. E aí eu escrevo desse jeito, com essa notação de somatório. Então, para algumas áreas, principalmente estatística, se usa muito isso. A média, às vezes, né, é escrito dessa maneira, né, o somatório, por exemplo, a média aritmética. A média da prova, eu vou chamar a prova de x. É o somatório de xi sobre n. Observem que com i variando de 1 até n. Então, tu vai fazer todas as provas, nesse caso, tem o mesmo peso. Então, tu vai somar o x1 mais o x2. Observe que o n não tem índice, ó, mais o x2. Eu fiz n provas até o xn e divide pelo número de provas. Essa é a média aritmética, né? Então, nesse caso aqui, não tem peso. O n é fixo, né? Quem varia é somente o i. Então, o índice do somatório é esse. Então, agora vamos voltar lá para o... É assim que a gente lê o somatório. Agora vamos voltar
para o determinante, então, como é que eu posso calcular o determinante usando esse teorema? Então, lembrando, né? O determinante usando o teorema de Laplace, ele é o produto, é a soma, né, dos seguintes produtos. Do produto do elemento pelo respectivo cofator. Então, eu escolho uma linha ou coluna e faço esse produto. Vamos ver, então, um exemplo prático, como é que eu posso escrever isso aí. Vou pegar uma matriz 3×3, e vocês vão ver que se eu pegasse e usasse a regra de Sarro, chegaria no mesmo resultado. Então, se eu pegar uma matriz A 3×3, A11, A12, A21, A13, A23, A31, A32 e A33. Está aqui a minha matriz. Então, o que seria o determinante? Eu não preciso encontrar o menor e o cofator separado, eu já passo tudo aqui. Determinante da matriz A, escolhe uma linha ou coluna, eu vou escolher a linha 2. Está aqui escolhida a linha 2. Aí eu só vou fazer assim agora. O determinante vai ser calculado da seguinte forma. Eu sei que esse cara, né, aquele menos 1 elevado a i mais j, eu sei que esse aqui é positivo, não é o sinal dele, né? É o sinal referente ao i mais j. Esse vai ser negativo, positivo, negativo. Então vai ser menos o elemento A21 vezes, o cofator eu já estou fazendo, o sinal já está aqui na frente, vezes o determinante eliminando a linha, que já está eliminado, e a coluna. Então vai sobrar o A12, o A13, o A32 e o A33. Só que nessa linha eu tenho 3 elementos. Então agora a linha é fixa, só vou mudando as colunas. Agora eu elimino essa coluna. Observe que é mais aqui o A22, o mais é referente ao menos 1 elevado a i mais j, vezes o determinante, já eliminei, a linha está fixa, eliminada, elimina a coluna. A11. Cuidado em colocar esses sinais de mais e menos, não coloque na frente, coloque em cima do elemento, para às vezes o número aqui tem um menos aqui nesse elemento, e aí eu acabo confundindo o sinal. A12, não é A12, é A11, né? Porque eu eliminei a coluna e a linha, sobrou o A11, o A13 não foi eliminado, nem o A31, nem o A33. Agora, eu vou para o último elemento da linha que eu escolhi e elimino agora a coluna referente a ele. A linha já está eliminada. Observem que ele está numa posição, se eu somar 2 mais 3 dá 5, é ímpar, então é menos. A23 vezes o determinante dos elementos que sobraram. A11, A12, A31 e A32. Aí basta calcular esse determinante de cada uma dessas matrizes, multiplicar pelos respectivos coeficientes aqui, né? Isso aqui vai dar um número, que vai ser o determinante da matriz A. Vamos ver então agora um exemplo numérico para a gente poder entender. Observe que aqui ele já escolheu a linha 1. Por que ele escolheu a linha 1, na verdade? Por que não a última coluna ou a primeira coluna? Como a linha 1 tem uma quantidade grande de zeros, o ideal é que a gente dê preferência à linha ou coluna que tem a maior quantidade de zeros, porque como o respectivo elemento vai multiplicar o cofator, se esse elemento for 0, esse for 0, cada cofator vai ser multiplicado por 0. Eu não vou precisar nem calcular esse determinante, porque vai ser multiplicado por 0 e eu ganho tempo. Então, o ideal é escolher uma linha ou coluna que tenha a maior quantidade de zeros. Nesse caso, a linha 1 é que tem a maior quantidade de zeros. Então, se eu for calcular o determinante dessa matriz A, eu escolhi a linha 1. Então, observem, eu vou fazer agora para o primeiro elemento aqui, né? Vai ser mais, menos, mais, menos. Esse aqui é o sinal do respectivo cofator, né? Aquele menos 1 elevado a i mais j. Então, no primeiro vai dar positivo, negativo. Aí eu pego, então vai ser 0 vezes... Eu nem preciso colocar aqui quem é a matriz que vai sobrar. Basta botar que ele está na posição 1, 1. Então, é o cofator 1, 1 aqui, ó. Eu nem preciso fazer a conta porque vai ser multiplicado por 0. Esse cara também vai ser multiplicado por 0.
Posso botar simplesmente 0 e vai sobrar um determinante aqui, A12. Esse cara também vai ser 0 vezes A13. Ou seja, eu só vou calcular o último determinante aqui, ó, que vai ser esse menos, que é do cofator, menos o menos 3, que é o elemento, vezes o determinante que vai sobrar, eliminando a linha e a coluna. Então vai sobrar esse determinante aqui, ó, essa submatriz. 1, 2, 3, menos 1, 3, 2, 2, 1, menos 2. Como essa matriz é de ordem 3, eu vou chamar essa matriz de B. O determinante dessa matriz B eu vou encontrar da seguinte forma. Depois a gente multiplica por 3, né? Porque isso aqui vai dar mais 3. Não precisa multiplicar por 3 agora para calcular o determinante. Calcula o determinante e depois multiplica por 3. Então isso aqui daria 1, 2, 3, menos 1, 3, 2, 2, 1, menos 2. Aí eu repito as duas colunas aqui do lado. A regra de Sarros, né? 1, 2, menos 1, 3. Ô, Antônio, eu poderia usar Laplace novamente aqui, repetindo, escolhendo uma linha ou coluna e fazer novamente por submatriz, usando os cofatores? Poderia, o resultado também funciona. Mas de ordem 3 é rápido por Sarros, né? Então, os produtos, a soma dos produtos do elemento da diagonal principal, então vai ser menos 6, aqui vai dar 8, e aqui vai dar menos 3. Agora eu vou mudar o produto dos elementos da diagonal secundária, que é 18, então vai dar menos 18, menos 2, e aqui daria mais 4, vai dar menos 4. Então, eu preciso encontrar o valor desse determinante aí. 10 com 6, 16, com 4, 20, 20 com 5, menos 25. Então, o determinante é menos 25, esse determinante B. Então, o determinante da matriz A, isso aqui deu 0, 0, 0, vai ser 3 vezes menos 25, que é igual a menos 75. Então, a gente encontrou o determinante dessa matriz usando cofatores. Basicamente é isso. Eu poderia ter escolhido qualquer linha ou qualquer outra coluna. Vamos ver então como calcular o mesmo determinante, porém escolhendo agora a linha diferente da linha original, ou coluna, né? A gente escolheu a linha 1, então agora eu vou escolher, por exemplo, essa coluna aqui, para a gente poder calcular o determinante. Eu vou colocar em verde para destacar. Aquela linha vermelha eu não consigo tirar, porque ela é do texto, tá? Então o determinante também vai ter que dar menos 75. Bom, então eu vou colocar o sinal referente ao cofator em cada um deles. Eu sempre começo com o primeiro aqui, ó, mais, menos, mais, menos. E aí agora eu escolho, como eu escolhi essa coluna, é só ir alternando o sinal aqui, menos, mais e menos. Esse é o sinal que eu vou colocar do respectivo cofator, e eu tenho que tomar cuidado ainda com o sinal do elemento, né? Então, o determinante dessa matriz A, então o primeiro elemento aqui vai ser 0, que multiplica. Eu nem preciso colocar nada dentro da matriz, só indica assim o determinante, que a gente sabe que é 0 vezes qualquer coisa. Mas agora não, né? Menos 3, que multiplica agora o determinante referente, eliminando a linha e coluna que está o elemento. Observem que eu estou na coluna 3, então o elemento, eu estou falando desse elemento aqui, eu vou eliminar a linha em que ele se encontra. A coluna já está eliminada, tá? Então vai ser menos 3, que multiplica os elementos que sobraram. 0, 0, menos 3. 0, 0, menos 3. Cuidado que esses sinais agora não são carregados. Menos 1, 3, 5. Menos 1, 3, 5. E 2, 1, 0. Agora, observem que eu vou trocar de elemento agora, né? Eu vou para esse elemento aqui. Então agora eu vou trocar de linha, né? Vou apagar esse traço aqui. E vou eliminar a linha agora que se encontra o elemento A33. Então é mais 2, que multiplica o determinante, eliminando a coluna e a linha que ele se encontra. Então, sobrou 0, 0, menos 3, 0, 0, menos 3, 1, 2, 4, 1, 2, 4. Essa linha foi eliminada, sobrou 2, 1, 2, 1 e 0.
Agora eu vou trocar de linha, novamente. Só ir percorrendo as linhas, né? E vou eliminar essa linha aqui agora. E aí eu vou sobrar, então, com menos 2, né? Menos 2. Esse menos é referente, ele se encontra numa linha que, se eu somar a linha com coluna, observa que esse elemento é o elemento 4, 3, né? Quarta linha, terceira coluna. 4 mais 3 dá 7. Menos 1 elevado a i mais j, nesse caso, ou seja, menos 1 elevado a 4 mais 3, é menos 1 elevado a 7, que é menos 1. E o menos 2, que é o elemento que eu vou multiplicar agora pelo determinante dos elementos que sobraram. A linha está eliminada e a coluna sobrou 0, 0, menos 3, 0, 0, menos 3, 1, 2, 4, 1, 2, 4 e menos 1, 3, 5. Menos 1, 3, 5. E aí é só fazer então cada um desses determinantes. O primeiro determinante lá vai ser multiplicado por 0, então eu não preciso calcular, que vai dar 0, então vai ser menos 3. Esse determinante aqui vocês podem fazer como vocês quiserem, eu vou fazer direto aqui, ó. Vai dar 0, 0 vezes 5 também dá 0, menos 1 vezes 1 dá menos 1, vezes menos 3 dá 3. Agora no sentido da diagonal secundária, vai dar 0, 0, aqui daria 9 vezes 2 daria 18, menos 18, como está no sentido da diagonal secundária, vai dar mais 18. Mais 2, que multiplica esse determinante. Vocês podem fazer novamente, como vocês quiserem. Vai dar 0, 0. Ó, 0 nesse sentido. 0 vezes 4 também vai dar 0. 1 vezes 1 vezes menos 3 dá menos 3. Agora eu vou no sentido da diagonal secundária, que vai dar 0. 1 vezes 4 vezes 0 dá 0. Então, simplesmente daria menos 12, então vai dar mais 12. Aqui vai dar mais 2, né? Que multiplica o determinante também. 0, 0. Aqui vai dar 3 vezes menos 3 dá menos 9. Agora, no sentido da diagonal secundária, vai dar 0, 0. E aqui simplesmente daria 6, vai dar menos 6. Então, o determinante da matriz A vai ser menos 3 vezes 21, mais 2 vezes 9, e mais 2 vezes 15. Negativo, né? Menos 15. Observe, então, que dependendo da linha que eu escolho, a outra linha tinha uma quantidade de zeros maior do que essa, foi bem mais rápido, né? Como essa linha só tem um zero, eu gasto mais tempo para calcular o determinante. Então, isso aqui vai dar menos 63, mais 18, menos 30, né? Então, isso aqui vai dar menos 93, mais 18. E a gente sabe que menos 93 mais 18 é menos 75. Portanto, o determinante deu o mesmo valor, porém com mais processo. Portanto, quando vocês forem fazer o determinante por Laplace, deem preferência para a linha ou coluna que tenha a maior quantidade de zeros, porque aí vocês vão fazer menos determinantes para calcular. Então, esse foi o teorema de Laplace para calcular o determinante de uma matriz qualquer. Observe um fato interessante, que se a matriz A é triangular, seja inferior ou superior, ou seja, acima da diagonal principal ou abaixo da diagonal principal, é tudo zero, tá? Triangular, superior ou inferior, por exemplo, uma matriz A. Vou pegar uma 3 por 3, A1, 0, 0, A1, A2, 1, A2, 2, 0, A3, 1, A3, 2 e A3, 3. Ela é triangular inferior. Observe um fato interessante que é o seguinte, ó. Eu vou escolher essa linha para calcular o determinante. Então, o determinante da matriz A, então seria o elemento A11 vezes o determinante da matriz que sobrou. A linha já está eliminada, vou eliminar a coluna. Então, sobrou o A22, 0, o A32 e o A33.
mais, ou no caso menos, 0 vezes o determinante, agora, né, esse aqui, e mais 0 vezes o determinante. Então, não preciso nem pegar esses caras, poderia ter ficado só aqui no primeiro aqui para calcular o determinante. Com isso, eu vou obter, então, que o determinante da matriz A vai ser o A11 que multiplica, olha só agora, vai ficar o A22 vezes o A33, menos isso aqui vezes 0 vai dar 0. E aí o determinante da matriz A simplesmente ficou o A11 vezes o A22 vezes o A33. O que isso é, na verdade? Ó? O A11, o A22 e o A33 são os elementos da diagonal principal. Então, a matriz triangular inferior ou superior, o determinante é igual ao produto dos elementos da diagonal principal. E aí eu não preciso escrever ou nenhuma outra regra. Eu bato o olho e vejo que a matriz é triangular, né? Ou seja, os elementos acima ou abaixo da diagonal principal são todos nulos. O determinante é igual ao produto dos elementos da diagonal principal. Simplesmente isso. E aí eu não tenho trabalho nenhum em fazer